Ouçam agora a poderosa palavra de Deus que irá impactar sua vida na voz do homem de Deus, pastor Dorival Cardoso. Que a graça e a paz de Cristo esteja convosco, meus queridos ouvintes da palavra de Deus. Eu sou o pastor Dorival Cardoso e quero neste momento ministrar um estudo bíblico sobre a Trindade. O que é Trindade? É um conjunto de três entidades ou seres de igual natureza. Quero eu falar sobre Deus Pai, seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. O texto bíblico que vou ler se encontra em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, que está escrito assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta tradução é Almeida Revista e Corrigida, ARC. Os ateístas não creem numa divindade. Eles negam uma divindade. Só acreditam naquilo que pode ser provado pela ciência. Os teístas creem na existência de Deus. Os monoteístas defendem a existência de uma única divindade. O termo monoteísmo, etimologicamente, tem origem nas palavras gregas monos, que significa único, ou theos, que significa Deus. Então significa único Deus. Esses são os monoteístas. Os politeístas defendem a existência de vários deuses. A palavra politeísta vem do grego polis, muitos, e telos, Deus, ou muitos deuses. E há daqueles que creem que Deus Pai não existe, que Jesus é Deus, o Pai Celestial. Os deístas aceitam a existência de Deus, mas não acreditam na autoridade de igrejas ou de práticas religiosas. E também há daqueles que não creem no Espírito Santo, dizem ser uma força ativa e não uma pessoa com intelecto, sentimentos e vontade. Ou seja, intelecto, que fala, que pensa, que raciocina, sentimentos, que tem afeição, sensibilidade, que chora, que ama, que intercede, ou vontade, que tem o poder de agir com a plena liberdade de um ser divino. Os judeus não acreditam em uma trindade, acreditam apenas que há um Deus, Pai de todos e de tudo. Eu quero nesse estudo bíblico falar concernente Deus o Pai, Jesus, seu Filho, e o Espírito Santo, que são três pessoas distintas e ao mesmo tempo são um. Vou usar uma metáfora, uma figura de linguagem no sentido figurado, ou seja, uma comparação para tratarmos desse assunto. Por exemplo, como uma massa para concreto, existe a pedra, a areia e o cimento. Três matérias diferentes, mas se unem na obra e uma precisa da outra. Se faltar uma matéria desta, não dá resistência. E todos os três estão presentes na obra. Eles se unem para a obra ficar resistente. Assim é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em João, no capítulo 10, versículo 30, Jesus afirma que Ele e o Pai são um. Prestou atenção no texto? Jesus fala dele e o seu Pai. O que é atribuído ao Pai também é atribuído ao Filho. Em João capítulo 14, do versículo 8 ao 10, Jesus afirma a Filipe que
vê o Pai, que ele e o Pai são um. São eles uma trindade e ao mesmo tempo uma unicidade. Jesus estava com o Pai antes da fundação do mundo, mas ele só se manifestou em carne no Novo Testamento ou Nova Aliança após o plano redentivo. Em João capítulo 1, versículos 1 e 2, diz que o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Preste bem atenção. O Verbo era Deus, Jesus. O Verbo estava com Deus, o Pai Celestial. Jesus é Deus e estava com Deus. Deus é um título dado a um ser infinito, eterno, sobrenatural e existente por si só. Em João capítulo 3, nos versículos 16 e 17, nos fala que Deus enviou o seu Filho, ou seja, Deus envia o seu Filho. Ninguém se envia sozinho. Então Jesus foi enviado pelo seu Pai, enviado por Deus. E como muitos dizem não crer na existência de Deus, como muitos acreditam que Jesus é Deus o Pai Celestial e não o Filho. Em Mateus capítulo 3, versículo 17, está escrito assim: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou muito me agrada. Segundo a tradução João Ferreira de Almeida, atualizada, fala sobre João Batista e o batismo de Jesus Cristo. Então, uma voz bradou do céu: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Se fala do Filho, essa voz é porque há um Pai nos céus e muitos não acreditam. Muitos querem esse título de Deus, que é dado a um ser infinito, eterno, sobrenatural e existente por si só. Satanás é um deles que querem esse título. Todas as vezes que se referem na Bíblia a deuses falsos, é com D minúsculo, e ao Deus verdadeiro é com D maiúsculo. Em João, capítulo 1, versículos 4 e 5, está escrito que nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Em Jesus está a vida, e ele é a luz dos homens. Vejamos o que está escrito também no texto bíblico da palavra do Senhor, em João capítulo 8, versículo 12. Jesus afirma que ele é a luz. Quem segui-lo não andará em trevas. Em João capítulo 1, no versículo 14, João revela quem é o Verbo, que ele se refere em João capítulo 1, versículo 1. Em João capítulo 1, versículo 14, segundo a tradução Almeida corrigida e fiel, está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, o Verbo a quem João se refere é Jesus Cristo, cheio de graça e de verdade. Veja o que está escrito em João capítulo 1, versículo 17. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Prestou atenção? A graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Por exemplo, em Isaías capítulo 6,
versículo 8, nos fala sobre a chamada de Isaías ao ministério profético. Observe o texto. Uma parte do texto diz: quem irá por nós? Percebeu a primeira pessoa do plural? Nós. Não fala de uma pessoa, e sim de mais de uma. Quem irá por nós? Não diz quem irá por mim. Quem irá por nós? Então fala de mais de um, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que já estavam nos céus na época do profeta Isaías. Em Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, Jesus orou ao Pai. Se Ele é o único Deus, como muitos professam, então Jesus estava orando a quem? A Ele mesmo? E por que Ele fitaria os olhos aos céus quando Ele orava? Em João capítulo 17, versículo 1 e 5, Jesus orava a Deus, o Pai. Então, como muitos dizem, não existiu um Deus nos céus, Criador e sustentador de todas as coisas, porque muitos professam que não há a existência de um Deus Pai. Em Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesus pregado na cruz, ele pede ao Pai que perdoe os seus algozes. Novamente, Jesus dirige suas palavras ao Pai. Vamos ler também em Mateus, no capítulo 27, versículo 46. A quem Jesus se refere essas palavras? Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparastes? Jesus está falando em aramaico, que é sua língua materna. Então, a quem ele está se referindo? Falando, meu Deus. Certamente, Jesus está falando de seu Pai que estava e que está nos céus. Marcos capítulo 10, versículo 18, Jesus se refere a Deus, o Pai, como bom. Então ele fala concernente ao seu Pai quando é chamado de bom. Por que me chamas de bom? Bom há somente um, que é o meu Pai que está nos céus. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, Deus é um ser soberano, invisível aos olhos humanos, mas Ele é real. Por isso que muitos não creem em sua existência. Fala sobre ao Rei eterno, imortal, invisível. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. E por ser invisível aos olhos humanos, muitos não creem na existência de Deus, o Pai. Em Romanos, capítulo 1, versículo 20, nós temos a plena certeza de sua existência, ou seja, da existência de Deus, o Pai. Nós contemplamos com os nossos olhos naturais as obras de suas mãos, a sua criação, aquilo que é acessível à visão humana, ou seja, as estrelas, o sol, a lua, os animais, as árvores, uma criança no ventre materno. Basta somente nós nos olharmos no espelho e nós teremos convicção da existência de Deus, o Pai. Nenhum ser mortal pode ver Deus. Em Êxodo, capítulo 33, no versículo 18, Moisés pediu a Deus para que lhe mostrasse a glória dele. Já no versículo 20, Deus diz que ele morreria se Deus mostrasse sua glória a Moisés. Moisés queria ver Deus. Se assim Deus permitisse, ele morreria. Portanto, ele foi colocado na fenda de uma rocha e Deus colocou as mãos por cima para amenizar o brilho da glória de Deus
senão Moisés morreria. No versículo 21, 22 e 23 de Êxodo 33, Deus cobriu com as mãos e ele o viu pelas costas, mas a face de Deus Moisés não viu. Em Apocalipse, no capítulo 4, do versículo 1 ao 11, o apóstolo João foi levado aos céus em espírito e ele viu o trono de Deus. Ele foi arrebatado. Ele estava na ilha de Patmos, no mar Egeu. Ele não foi em forma corpórea, e sim ele foi em espírito, ou seja, em arrebatamento. Em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, que foi o texto principal desse estudo que lemos, ou seja, o texto introdutório, Jesus ensina a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, está escrito: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Jesus é Deus, Filho, e temos também o Deus Pai, e está dentre nós o Deus Espírito Santo. Só há um mediador. A quem Jesus vai mediar, se não existe o Deus do Pai? Então, como ele está mediando diante de Deus, se não há o Deus do Pai? Então, Jesus é mediador entre Deus e os homens. Mediador que serve de intermediário, que serve de elo. Como, por exemplo, os elos de uma corrente. Fixa um elo ao outro até formar a corrente. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, está escrito: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, ou seja, o primeiro a vir antes de toda a criação. Deus é invisível e é representado no seu Filho Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, nos fala concernente à bênção apostólica. Ela é impetrada no nome da Trindade, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ao mesmo tempo é uma trindade e também uma unicidade. Em João capítulo 14, versículos 16 e 17, quando Jesus cumpre o seu ministério na terra, ele morre na cruz. Ao terceiro dia ele ressuscita. E após ressuscitar, após 40 dias, ele ascende aos céus, mas ele roga ao Pai para que envie para estar conosco o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, o Pai Celestial que está nos céus é Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 13, 120 discípulos estavam reunidos no cenáculo e recebem o Espírito Santo. Nos fala sobre a descida do Espírito Santo. Cenáculo é um ambiente, um cômodo em que era servida a ceia, uma espécie de sala onde Jesus reuniu seus discípulos para a última ceia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4, o Espírito Santo e Deus são o mesmo. Veja o que Pedro disse. Disse a Ananias que eles mentiram ao Espírito Santo, então eles mentiram a Deus. O versículo 4, não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Pedro afirma que o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai e assim como o Filho. É uma trindade e ao mesmo tempo uma unicidade. E tem pessoas que não creem no Deus Pai. Há daqueles que professam que Jesus é o Deus Pai e único. E há outros que não creem em Jesus e creem somente em Deus. E há outros que não creem no Espírito Santo. É uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito
Santo. Se tornam um só e ao mesmo tempo três, com cada um com as suas funções distintas. Guarde esse estudo no teu coração e creia. Existe um Deus Pai celestial nos céus e Jesus, seu Filho, está sentado à sua destra e o Espírito Santo está operando, fazendo a obra do Senhor aqui na terra, em nossos corações, em nosso ser. Então, ao mesmo tempo, é uma trindade e ao mesmo tempo uma unicidade. Então, eu quis, através desse estudo, provar à luz da Bíblia que em todo tempo, Jesus, quando estava na terra, se dirige ao seu Pai que está nos céus, orando ao Pai que está nos céus, falando com o seu Pai que está nos céus. Então, Deus está assentado no seu trono de glória nos céus. E Deus Pai existe sim, segundo a luz da palavra de Deus. E eu creio nisso, em nome de Jesus. Fiquem na paz e que Deus vos abençoe a todos, em nome de Jesus.